dos séculos dos séculos. Seja honra, seja honra, te adoramos, Senhor. Seja seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso
agora é. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti.
Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Os dízimos e ofertas não são só uma obrigação, como são a prova que nós tememos ao nosso Deus, que sempre nos sustentou, nunca deixou de faltar para nós, que podemos dizimar com amor, temendo ao nosso Deus e contribuindo para a casa dele. Vamos cantar uma canção sobre isso. Vem que o Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Ruba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao... Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruírão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruírão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao... Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruírão. A trombeta soará, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruírão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruírão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e as ofertas, Pai, que são depositados no teu altar, Senhor. Pai, tudo que fazemos, Senhor, é para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Pai, abençoa aqueles, Senhor, que dizimaram, Senhor, que são ofertantes, Senhor, que te dizimam, Senhor, diante da tua casa, Pai. Pai, abençoa aqueles que ainda não podem, Pai, estão querendo, Senhor, fazer, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor. Venha aumentar o ordenado, Senhor, de Portugal, Pai.
No nome do Senhor Jesus, repreende, ó Pai, devorador de nossas vidas, Senhor. E que esse dinheiro, ó Pai, o teu povo venha saber administrar, Senhor, aquilo que é teu, Senhor. E que possamos saber administrar aquilo que é nosso, Pai. Para a glória do teu santo nome, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e há de fazer em nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Diácono João Paulo. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6, e versículo 20. Que diz: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Deus de paz, Deus de misericórdia, Deus bondoso, Deus grandíssimo, Deus. Pai, nós estamos reunidos em Tua casa, Senhor, como a Tua noiva, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, o que nós te pedimos é que Tu nos fales, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, cala o homem, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar as coisas grandes e fortes que nós não sabemos, Deus. Senhor, a Tua palavra diz que a Tua noiva, Deus, estava adornada, Deus, com vestes nupciais, Deus. João viu a Tua igreja, Senhor, como uma noiva ataviada, Senhor, com ornamentos, Pai. E a Tua palavra, Senhor, diz que o ornamento da Tua igreja é a Tua santíssima palavra, Deus. É a palavra que Tu nos deste, Senhor, que nos modifica, que nos santifica, que nos transforma, que muda-nos por dentro, Senhor. Queremos estar adornados, ó Deus, no nosso interior. Então, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu possas encontrar em nós uma terra fértil, Pai. E se por algum acaso, Senhor, houver entre nós terras inférteis ou terra seca, faz com que a Tua chuva brote, Senhor. Faz com que Tua chuva caia, que a Tua chuva desça, que Tua chuva transborde sobre esta terra e faça, Senhor, uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra viva, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, guia-nos em pastos verdejantes e por águas tranquilas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, vamos aprender um pouco mais sobre o que Deus quer que nós, como Deus quer que nós venhamos a nos comportar. E eu escolhi esse versículo, esse capítulo 6, versículo 20 do livro de Daniel. E certamente você deve conhecer a história de Daniel. Você já deve ter ouvido alguma coisa, alguém falando. Espero que você já tenha lido a história de Daniel.
Espero que você conheça todo o livro de Daniel, que lá fala algumas histórias que são muito interessantes. No livro de Daniel, e eu vou falar rapidamente, porque a mensagem não é sobre Daniel, mas Daniel, ele é um exemplo daquilo que Deus quer falar com a igreja. Nós conhecemos a história de Daniel, e para quem não conhece, eu vou falar agora um pouco. Daniel era um jovem que, segundo a palavra de Deus, se você ler aí no próprio livro de Daniel, no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele conta a história de onde veio Daniel. Daniel nasceu e viveu em Israel no tempo em que o Senhor havia determinado que o povo de Israel seria levado cativo, ia ser levado em cativeiro pelo povo da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E foi o que aconteceu, que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, invadiu Jerusalém e tirou de Jerusalém o rei que estava lá, tirou de Judá os ricos, os que tinham conhecimento, os inteligentes, os príncipes, os reis, a família real, e eles foram transportados em cativeiro para a Babilônia. E chegando lá, eles foram colocados em posições, em boas posições no reino. E dentre esses jovens, estavam lá 4 pessoas que o livro de Daniel fala, especifica, além do próprio Daniel, mas 3 que eram os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E conta a história que, dentre tudo que eles viveram na Babilônia, algumas histórias é interessante. Você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro de uma fornalha acesa 7 vezes mais do que de costume. Eles foram lançados ali dentro porque não se dobraram diante da imagem do rei. Porque era obrigado que assim fizesse, e eles não fizeram. E Deus livrou-os da fornalha acesa, e depois eles saem de lá sem nem cheiro de fumo havia sobre eles. Como diz a palavra de Deus. Também conhecemos no livro de Daniel, revela também a história do próprio Daniel, que também foi pego numa ação dessa, quando editaram uma lei que dizia que ninguém poderia fazer apelação a nenhum Deus, ou a nenhum, seja lá o que fosse, não podia fazer adoração, não podia fazer nenhuma petição que fosse a ninguém, tinha que ser tudo ao rei. E Daniel manteve-se firme e, na sua hora costumeira de oração, ele estava fazendo as petições a Deus. E com isso, Daniel foi colocado onde? Na cova dos leões. O rei, que gostava muito de Daniel, é quem deu essa frase, depois que lançou Daniel lá dentro da cova dos leões. Passou uma noite, e o rei diz aí a palavra de Deus, que o rei não conseguia dormir, passou a noite acordada pensando em Daniel. Ao amanhecer, ele foi buscar lá, foi ver, dentro da cova, tampada por uma pedra, e diz a palavra de Deus, se você ler aí nesse versículo que nós lemos um pouquinho antes, ele diz que, Daniel diz, olha, o Deus fechou a boca dos leões e eu estou vivo. Porque o rei pergunta exatamente o que nós acabamos de ler. Versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te 2 leões. E aí é quando Daniel fala, e nós vamos ver um pouco sobre isso. Nós já sabemos e conhecemos várias outras histórias na Bíblia que fala da operação de Deus, dos milagres de Deus, das maravilhas que Deus faz. E esse que eu acabei de ler é apenas uma de tantas outras.
Mas o que eu gostaria de fazer, o que eu fiz a indagação quando eu li este versículo esta semana, e quando Deus falou ao meu coração, era exatamente o contrário, o oposto. E quando Deus não opera nos nossos problemas? E quando Deus não age nos nossos problemas? Já imaginou se o rei chegasse lá: "Ô Daniel, acaso o teu Deus te livrou deste problema?" E de lá ruge o leão. Não tem nem mais Daniel aqui. Muitas vezes nós estamos diante de covas de leões, dentro de covas de leões. Às vezes nós estamos dentro de problemas. Às vezes nós estamos passando por dificuldades. Às vezes nós estamos em momentos que nós fechamos o olho porque não queremos nem ver o leão que está à nossa frente, o leão que nos assusta, o leão que nos faz sofrer, o leão que nos faz chorar, o leão que nos faz entrar em angústia. E não é porque nós somos crentes, e não é porque nós acreditamos em Deus, e não é porque nós andamos com a Bíblia para cima e para baixo, que nós não vamos passar por problemas. Agora a minha pergunta é: Deus, por que tu não age em tantos problemas da nossa vida? Por que tu não ages em tantas pessoas? Se nós formos olhar para a Bíblia está cheia de gente que Deus operou transformações incríveis. Você olha para a palavra de Deus, você vai ler. Se você começar de Gênesis e Apocalipse, você vai ver homens que Deus operou transformações incríveis. Você olha para Moisés saindo como filho de Faraó, neto de Faraó, sendo criado pela filha de Faraó, sai do meio pagão e Deus transforma aquele homem e o faz um grande estadista. Transforma aquele homem assassino em um homem que levou o seu povo durante 40 anos no deserto. E você olha no meio de incrédulos, Deus agindo no meio com Josué e Calebe. E como Deus operou na vida de Josué. E você vai continuar lendo, você vai ver a prostituta Raabe. Como Deus operou uma transformação na vida daquela prostituta e fazendo com que ela entrasse na genealogia de Jesus Cristo. Como tataravó de Jesus Cristo. Como Deus operou na vida da Moabita Ruth, que se tornou também a avó de Davi, da descendência messiânica, da linhagem messiânica. Como Deus transformou a vida de tantas e tantas e tantas pessoas. Como Deus transformou a vida de Saulo, que consentia na morte dos cristãos. E como ele estava nas suas mãos um edito para matar os cristãos, quando Deus o chamou e o transformou no maior pregador que o mundo já teve, Paulo. O maior missionário que a Bíblia fala. Nós vimos aqui, a pastora Maria falou semana passada, sobre a transformação do apóstolo João, de ser chamado filhos do trovão, para emitir uma epístola dizendo: filhinhos, amado. O homem que anterior disse: Senhor, quer que a gente ore aqui para dar fogo do céu e matar tanta gente aí? Depois ele escreve uma carta dizendo: filhinhos, aquele que não ama o irmão, o amor do Pai não está nele. Mas João, tu querias que descesse fogo para matar o próximo. Deus transforma. Deus opera.
Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos relatos e relatos de pessoas que se encontraram com Deus, que tinham uma vida completamente destruída, se encontraram com Deus e se transformaram porque Deus operou o livramento na vida dessas pessoas. Operou transformação na vida dessas pessoas. Mas quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para a igreja de Jesus hoje, não a plenitude da palavra, falando da igreja geral, a igreja de Cristo sobre a terra, quando nós olhamos igrejas que existem por aí, tanto em Portugal, quer no Brasil, Venezuela, Estados Unidos, onde tem igreja de Cristo, nós olhamos para a quantidade de crentes que se encontram com Jesus Cristo, que dizem ter encontrado com Jesus Cristo, mas nós olhamos para essa pessoa e não vemos transformação de Deus. Não vemos a operação de Deus. Quando Jesus Cristo diz, olha, deixa os tratos desse mundo, segue a mim, aprendei de mim. Quando Ele que tem a palavra de vida eterna. Mas nós olhamos para dentro da igreja e algumas transformações que nós vemos são transformações passageiras. Transformações sem raízes. E que se a transformação não tem raiz, ela não vem de Deus. Porque quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, Ele trabalha de forma eficaz. Mas nós maquiamos o crente que as pessoas querem que nós sejamos. Nós maquiamos em nós uma pessoa que nós não somos. Quando nós vamos olhar hoje revistas de celebridades, se você encontrar essa celebridade na rua ou encontrá-las ao acordar, você vai dizer, hã? Quem é essa? Quando você olha, tem alguns sites agora que colocam a foto do artista antes, ou melhor, antes da maquiagem e depois da maquiagem. E aquilo que parecia que era fenomenal, quando você olha, esse negócio aí não é. Coitado dos homens hoje para escolher as mulheres. O negócio está tão sério. A mulher não, porque já está na cara, o homem não usa nada. Não tem maquiagem não, olha, você vai dormir e acordar com isso mesmo. Um pouco pior, mas vai acordar com isso mesmo. A cara é a mesma. Mas o que nós queremos, o que eu quero dizer aqui, é que também no mundo cristão e no cristianismo as pessoas querem fazer maquiagem para enganar uns aos outros, irmãos querendo enganar irmãos. Mas o que Jesus Cristo, Ele não morreu na cruz para você me enganar. Jesus Cristo não morreu na cruz para você enganar o seu irmão. E Jesus Cristo não morreu na cruz para você enganar-se a si mesmo. Não foi por isso que Ele morreu. Agora, então João Paulo, por que Cristo não operou transformações? Quando nós analisamos, existem outros versículos e tantas outras passagens que Jesus Cristo não operou transformação de ninguém. Mas eu quero falar um pouco sobre algumas coisas. Por que Deus operou na vida de Daniel, entre tantas coisas, que nós íamos passar aqui horas e horas e horas. Mas eu quero falar algumas coisas importantes na nossa vida. Às vezes você quer uma transformação. Às vezes você quer que Deus opere no seu problema. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é. Às vezes o seu problema para mim não é nada. Porque só você sabe. Como diz o ditado no mundo, cada um sabe onde lhe aperta o sapato. O sapato que te aperta pode não me apertar. Mas Deus, Ele quer trabalhar.
Deus quer trabalhar no nosso problema. Deus quer trabalhar na nossa dificuldade. Deus quer trabalhar no nosso caráter. Deus quer trabalhar na nossa família. Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer trabalhar em nós. Agora, por que nós olhamos tanto para a igreja de hoje em dia? E olhamos tantos crentes que Deus não operou, que Deus não trabalhou, que Deus não fez a obra, que Deus não operou milagres e maravilhas. Crentes que Deus absolutamente não fez nada. Nada por essas pessoas. E quando nós olhamos, eu quero que o livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8. Se o Beto pode lançar. À medida que você tiver, já pode lançar. Diz aí no versículo 8. Quando Daniel chegou na corte do rei, lhe foram dados para que ele comesse o que o rei comia, os manjares reais. E diz aí no versículo 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O que é que tem esse versículo, João Paulo? Olha, disseram assim, Daniel, você veio aqui para Babilônia, você está na corte real, mas agora você vai ser alimentado com os manjares do rei, porque daqui a um tempo você vai se apresentar ao rei, nós vamos trabalhar com você, vamos ensinar mais coisas a você, e daqui a 3 anos você vai se encontrar com o rei, e quando você se encontrar com o rei quer um homem forte, e não uma pessoa com cara de esmilinguido. Não sei o que ele tinha com cara de esmilinguido. Mas era o que ele estava fazendo. E tanto que Daniel diz assim, olha, por favor, eu não quero comer dos manjares do rei. Eu não quero comer dessa porção que eu não quero me contaminar. Dá apenas verduras e legumes. A erva do campo. As pessoas olham, muitas igrejas olham para esse versículo e fazem coisas mirabolantes com esse versículo. Junta coisas erradas. Junta as semanas de Daniel com os 21 dias, com as 7 semanas, e faz um jejum de 7 semanas com 21. É uma confusão. As 7 não, as 70, né? Faz uma confusão com aquilo. Vamos fazer o jejum de não sei o que agora. Vamos fazer o jejum de Daniel. O que menos importa nesse versículo é o jejum de Daniel. O que menos importa aqui nesse versículo é que Daniel passou um tempo comendo legumes. Porque a frase-chave desse versículo é exatamente essa palavra. Daniel assentou no seu coração. Daniel assentou no seu coração. Sabe o que significa isso? Daniel pode ser também dizer, Daniel determinou no seu coração. Ali diz, decidiu não se tornar impuro. Decidiu. Quando a Bíblia fala em coração, eu já expliquei isso, explico novamente, ela está falando do nosso ser, do nosso eu, o mais íntimo do nosso ser. Aquele que eu não conheço. Que talvez de vez em quando eu possa conhecer, porque tem hora que aquela coisa que está lá dentro explode, seja para o bem ou seja para o mal. E aí eu vejo, olha quem a pessoa é de verdade. Mas é aquele seu íntimo, no profundo da sua mente. Aquela região que define o teu caráter, quem tu és. Diz a palavra de Deus que Daniel decidiu no seu íntimo, no seu interior, não se contaminar com a porção dos manjares do rei. E aí eu me pergunto, Jesus, quem disse que ele não podia comer o manjar dos reis? O que é que tem o manjar dos reis? Qual o problema? Um versículozinho lá em Números, sei lá, Números, Deuteronômio, Levítico,
Tem as leis do Antigo Testamento. Tem lá dizendo para os israelitas não se contaminarem com as comidas que eram sacrificadas em outras nações. A comida que o rei comia, a comida que todos comiam, poderiam ser comida sacrificada. Daniel, levado em cativeiro, para a Babilônia, decide seguir uma passagem bíblica que ele conhecia. E o que eu acho fantástico em Daniel é que Deus não operou livramento em Israel. Deus não operou livramento para o rei de Israel que foi levado em cativeiro para a Babilônia. Deus não operou livramento na família de Daniel. Mas Deus operou na vida de Daniel. Meus amados, por que Deus operou na vida de Daniel tantos milagres e tantas coisas? E por que Deus não opera na vida de tantas pessoas, tantos crentes? Como é que tu lê a palavra de Deus? Como é que tu entendes a palavra de Deus? Como é que tu recebes aquilo que te é ensinado da palavra de Deus? Daniel leu a palavra de Deus para retirar de si qualquer tipo de pecado. E hoje, infelizmente, dentro da igreja de Deus, muitas pessoas leem a palavra de Deus para encobertar os seus pecados. Sabe que tem erros, sabe que tem problemas, sabe que necessita de Deus. Mas olha, esse eu não aceito muito. Esse versículo é do Antigo Testamento. Para hoje não serve mais. Isso aqui é doutrinas de homens, isso aqui não tem nada a ver. Jesus é livre, Jesus nos libertou. Mas eu não acredito, eu acho que Deus não vai se preocupar com isso, não. Deus não vai se preocupar com isso, não. Não, hoje eu não estou preparado para Jesus, não. Jesus vai estar sempre aí, qualquer dia, um dia eu aceito. As pessoas estão sempre procurando, quando lê a palavra de Deus, ao invés para se edificar, estão procurando brechas onde elas podem entrar com seus errinhos, com seus pecadinhos, com seus probleminhas. Não, a sua igreja aceita o quê? Porque eu me fumo, eu me drogo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, a sua igreja aceita? E tem muita igreja aceitando. E por isso tem igrejas que Deus não está trabalhando. Tem muitas igrejas que Deus não está operando porque as pessoas fazem caso da palavra de Deus. Porque as pessoas não estão aí para o que Deus está dizendo e para o que Deus quer. E quando você dá as costas para Deus, diz a palavra de Deus: aqueles que me honrarem, eu honrarei, mas aqueles que me desprezarem serão desprezados. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por que tu não operaste na minha vida neste problema? É porque até aparecer este problema tu não me procuraste. E às vezes nós oramos para as pessoas serem abençoadas por Deus, e depois nós temos que orar para que Deus retire a bênção que se tornou uma maldição na vida da pessoa, porque a pessoa não soube gerir as bênçãos de Deus na sua vida. Não sabe gerir as bênçãos de Deus para a sua vida. Oramos aqui para conseguir um emprego, consegue um emprego, a primeira coisa que faz, deixa Deus. Vai perder o emprego, aí vai vir para a igreja orar para pedir emprego. Vou não, irmão, desculpe. Tem outras coisas para nós orarmos aqui. Tem outras prioridades aqui. Deus quer pessoas que tenham um coração voltados para a sua obra, não para levar um evangelho de qualquer jeito. Para levar o evangelho de qualquer jeito, tem um monte aí fora. Para levar o evangelho de qualquer jeito, o inferno está cheio. Hoje eu estava ouvindo uma pregação com Carla,
E eu estava bem distante, mas Deus me chamou a atenção na hora que a mulher falou uma frase que eu achei tremendo. Ela disse: as pessoas leem a Bíblia achando que está fazendo isso para Deus. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não é verdade, não, eu vou ler a Bíblia que é para Deus ver que eu estou lendo a Bíblia. Não, meu amado, ninguém lê a Bíblia para Deus, não. Você lê a Bíblia para você. É para você, porque a única pessoa que vai crescer com a Bíblia é você. Deus já conhece. Deus já conhece a Bíblia. Sabe, Deus colocou no nosso coração, como Ele diz na palavra dEle, que Ele veio para converter os corações. E o que nós fazemos é para nós. Eu leio a Bíblia para me edificar, não é para edificar Deus. Eu leio a Bíblia para me santificar, não é para santificar Deus. Eu leio a Bíblia para que eu consiga andar em perfeita vitória todos os dias da minha vida, e não para que Deus seja vitorioso, porque Ele já é, independente de eu abrir a Bíblia ou não. Não, mas eu vou ler a Bíblia que é para Deus ver que eu estou fazendo isso. Faça não. Deus já conhece a Bíblia. Deus já conhece a Bíblia. Às vezes nós esquecemos quem é Deus. Às vezes nós esquecemos como é que Deus nos trata. Às vezes nós esquecemos como é que Deus trata os nossos irmãos. Às vezes nós esquecemos até quem é Deus, porque nós estamos com as nossas maquiagens, as nossas lentes de contato, os nossos óculos da moda, que não nos permitem enxergar quem é Deus. E o que Deus quer para que nós hoje cresçamos é que nós venhamos a conhecê-lo, que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus, que nós venhamos a conhecê-lo verdadeiramente. Por quê? Porque Ele quer operar na nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida, mas Deus, Ele faz a transformação de dentro. Deus não é cirurgião plástico. Deus não é cirurgião plástico. Deus não vai colocar botox em ninguém, vai fazer cirurgia nenhuma em ninguém, não vai colocar prótese em ninguém. Deus vai começar a transformar você por dentro. Agora, muitas pessoas na igreja, Deus não está transformando. Dentro da igreja, não está transformando. Sabe outra coisa que eu acho interessante? Diz aí em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Quando ele fala, depois que o rei chega para Daniel e pergunta se ele está, ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Muitas pessoas pegam esse versículo, fazem até música dos leões. Pastores pentecostais, avivalistas, dão gritos sobre Deus vai fechar as bocas dos leões. Deus vai fechar as bocas dos leões. E a igreja vibra. E aí vem as profetadas: homem, eis que te digo de que Deus estão te colocando na cova dos leões, mas Deus vai te tirar da cova dos leões. E às vezes as pessoas entram nas covas do leão e não é tirada de lá. E o segredo para ser retirado da cova do leão, para ser retirado dos seus problemas, daquilo que te aflige, Daniel diz claramente, o versículo que é esquecido, ele diz assim: porque foi achado em mim inocência. Foi achado em mim inocência. E contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Eu não sei, eu não vou mais para a igreja não, que as coisas não estão dando certo. Eu estou passando por um aperto tão grande na minha vida e eu não sei porquê. Irmã, senta aqui, que a gente vai passar agora 3 horas para lhe dizer um pouquinho do que é que você está passando. Você pode não saber, mas eu sei. Eu sei. Temos que achar inocência diante de Deus.
Deus tem que olhar para nós e dizer assim, olha, esse aí está andando reto, está andando corretamente. Esse aí está fazendo as coisas de Deus corretamente. Não, esse aí ninguém toca não. Vou livrar, vou. Vou livrar sim. Agora, João Paulo, por que Deus não está livrando? Porque Ele olha para o povo, Jesus do céu. Olha para igrejas e seus líderes e Jesus do céu. Vamos orar, irmão, para que a corrupção acabe. A corrupção está dentro das igrejas. Aqueles que deveriam ser líderes santos, honestos, estão sendo corruptos. Os crentes, a igreja de Deus, a noiva de Deus, que deveria ser santa e imaculada, como diz a palavra de Deus, sem máculas, sem rugas, está parecendo uma bruxa de desenho animado, aquela coisa, só falta uma verruga em cima do nariz. Você olha para as igrejas de Deus, olha para a noiva que se chama noiva de Cristo e vê coisas terríveis. E pergunta, por que Deus não muda a nação? Por que Deus não muda Portugal? Por que Deus não muda Portugal? Ai, Deus. Lucas 10:13. Fala de uma passagem interessante que o Senhor Jesus Cristo, após ter passado por Cafarnaum, pregando a sua palavra, ele diz uma coisa que é interessante, ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Ai de ti, duas cidades, Corazim e Betsaida, ou Betsaída. Duas cidades que Jesus passou, anunciando a sua palavra, mas o povo não se converteu. Agora Jesus passa, o verbo encarnado, a palavra viva, o pão vivo, o rei da eternidade, o príncipe da paz, passa por Corazim e lá ninguém se converte. Aí vai João Paulo, alguém vai se converter? Não vai. Jesus em pessoa passou pela cidade e o povo não se converteu. Olharam para Jesus, estiveram com Jesus e não se converteram. E Jesus diz, olha, ainda que fosse Tiro ou Sidom, ou seja, se eu tivesse passado pelo mundo, se eu tivesse passado pela Babilônia, se eu tivesse passado pelos pagãos, eles teriam se convertido com pano de saco e cinza. Agora, vocês, a palavra de Deus diz que rejeitaram a luz. Quantas pessoas querem o poder de Deus, querem transformação de Deus para a sua vida, mas rejeitam a luz. A palavra de Deus, no livro de João, diz que Jesus era a luz do mundo. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. A luz que ilumina todo homem sobre a terra estava no mundo, mas o mundo não o recebeu. As pessoas querem coisas de Deus, mas não querem receber Deus. As pessoas querem fazer pedidos a Deus, mas não querem que Deus lhe faça pedidos. E olha, Deus não pede nada para Ele. Deus não nos pede nada para Ele. O que é que você pode dar a Deus? Nada. Tudo que Deus pede a você é para você. Aí Deus pede, olha, não se embriague. Por quê? Porque se você se embriagar, Deus vai ficar lá com aflito, com o coração do... Não! Deus diz isso porque Ele preocupa com você. Deus diz, não adultere. Por quê? Porque se você adulterar, Deus vai ficar menos Deus. Não! Se queres pecar, peca. Não vai mudar em nada quem é Deus. Quer ir para o mundo, quer ir para o inferno? Vai! Não existe nada que você faça que vá alterar quem seja Deus.
que vai alterar os propósitos de Deus, ou que vai alterar os planos de Deus. O máximo que você pode alterar com as suas ações é a sua vida. O máximo que você vai alterar com sua rebeldia é a sua vida, é a vida da sua família, é o seu futuro. Porque Deus e a igreja de Deus permanecerá como sempre permaneceu. Muitas pessoas rejeitam a luz quando deveriam estar na luz. Muitas pessoas estão na luz, mas de óculos escuros, porque a luz ofusca os olhos. Muita gente está debaixo da grande luz de Deus, com chapéu para ver se para a luz não pegar muito. Foi assim no tempo de Jesus. E Jesus não opera por quê? Porque o rejeitam. Dentro da igreja nós temos todo tipo de pecado, todo tipo de problema que às vezes nem você está fora do seu controle, fora da sua situação, fora do seu controle, de você determinar as coisas. Marido abandona esposa, filho se droga, filhos drogados, filhos dados à prostituição, casamentos sendo desfeitos, adultério. E muitas dessas questões você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. Porque depois que o problema está em suas mãos, Jesus, para controlar é complicado. Mas então por que Jesus não transforma? Por que Jesus não opera? Porque muitas vezes nós rejeitamos a luz. Nós fingimos que aceitamos a luz. Nós fingimos que estamos na luz. Nós maquiamos a luz. Compramos um refletor daquele gigantesco de quadro e colocamos sobre nós. Que as pessoas de fora, aquele ali é iluminado. É, minha filha, mas aquela luz ali. Porque a de Jesus aqui não é. Lucas 18. Fala de outra passagem. De um jovem nobre que perguntou. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? 19. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Pode passar no Beto. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Pode seguir. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E foi embora. Foi-se embora. Foi embora. Eu vim para cá porque eu queria mais uns mandamentozinhos. Tem mais alguns mandamentozinhos? Tem esse aqui. Esse aí eu já cumpro. Diz mais um aí que eu vou rapidinho. Ou você quer para fazer o quê? Diz aí, é para você dar tudo o que você tem. Não, mas ficou triste. Ficou triste. Sabe? Aquele você está. Eu brinco muito com a minha mãe sobre isso. Quando a gente está no telefone, a gente está no telefone e a gente diz: oi mãe, tudo bem? A benção, tá? E aí mãe, como é que estão as coisas aí? Tá bem, meu filho, me mande 500 euros. Eu faço: mãe, alô mãe, tô ouvindo não. Acho que era que esse João.
A internet cai, a gente fecha o Facebook, desliga o telefone. Vamos ver uma coisa dessa? Mas era o que o jovem deveria ter feito com Jesus Cristo. Quer dizer, olha, o que é que eu tenho que deixar? Você tem que dar todo o dinheiro que você tem. O senhor poderia curar primeiro das oices aqui, que eu não estou ouvindo bem. Sabe, as pessoas chegam na casa de Deus, chegam na igreja de Deus e querem isso. Olha, o que é que eu tenho que fazer aqui para ser abençoado? Eu quero vender uma casa, quero vender minha casa, que minha casa seja vendida. O que é que eu tenho que fazer? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É só isso? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tá bom, e como é que eu faço isso? Você vem aqui na frente e diz, Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E tá bem? Tá bom, vou fazer. E a minha casa vai ser vendida amanhã? O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? Não tem que fazer nada. Primeiro, você não tem que fazer nada. Salvação de Deus, você não tem que fazer nada. Quem salvou é Deus. Quem salva é Deus. Você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é ouvir a palavra de Deus e deixar que ela entre no seu coração, para que ali dentro, nessa semente plantada, seja germinada pela ação do Espírito Santo e prospere em salvação para a sua vida. É isso. O primeiro passo, ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus nos manda pregar o evangelho a toda criatura. E a palavra tem que entrar. A palavra tem que entrar. Aqui na igreja, já falo agora aqui da igreja, tem pessoas que quando a palavra entrou, ela saiu. Muito duro, muito duro, muito duro. Muito duro ouvir. O que é que você ouviu? Não, a pastora pregou uma coisa terrível, terrível. O que foi que ela... Foi uma coisa terrível, não, isso me ofendeu. Me ofendeu e eu não vou mais para a igreja, não. Mas o que foi que ela falou? Não, ela disse que tinha lá num texto bíblico. Jesus se encontrou com fariseus, com saduceus e todos os outros zeus que apareciam pela frente e tratou-os delicadamente com versículos que foram revelados para nós, foram guardados para nós, que ele tratou as pessoas gentilmente. Jesus Cristo chegou para um e disse, raça de víboras. E a gente olha Jesus muito calmo, né? A imagem que a gente faz de Jesus é uma pessoa serena, muito calma. Ele deve ter chegado para o saduceu, para o fariseu, e disse, olhe, vocês são raças de víboras. E com uma forma tão dócil de falar que crucificaram. Jesus derrubou, entrou no templo e estavam fazendo um comércio no templo. Ele saiu derrubando todas as barracas que estavam lá no templo. Mas Jesus era uma pessoa muito dócil. Ele deve ter dito, Senhor, me permite que eu derrube a sua banca de comércio no templo do meu pai. As pessoas querem fazer o seu Jesus Cristo. As pessoas querem fazer a sua própria salvação. As pessoas não querem transformação de Jesus Cristo. Meu amado, você tem um problema na sua vida, Deus tem solução para o seu problema. Você tem uma transformação que você quer que Jesus Cristo faça, Jesus Cristo vai fazer a transformação na sua vida. Você quer se tornar um crente verdadeiro, Deus vai te transformar num crente fiel e verdadeiro. Porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tudo aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Eu não posso mudar o caráter de nenhum de vocês, mas Deus pode. Em João capítulo 5, versículo 5, fala de outro momento de Jesus Cristo que eu acho muito interessante. Que diz lá, João 5,5, fala sobre o tanque de Betesda, que diz ali que havia um homem. No tanque de Betesda tinha um homem que havia 38 anos e estava enfermo. O homem estava num tanque em que dizia que quando o tanque mexia as águas, as pessoas jogavam dentro da água e saíam curadas. E diz a palavra de Deus, que é no versículo anterior, bota o versículo anterior, outro, o 3, pronto, no 3 diz assim, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento
da água. Engraçado, né? Tinha até cego esperando o mover das águas. E aí, moveu? Mas você não viu, já veio outro e se curou. Injusto. Injusto. Um homem que estava lá 38 anos, havia 38 anos, estava lá procurando esperando o mover das águas. E diz a palavra de Deus que havia uma multidão. É sacanagem. Com o perdão da palavra. Uma multidão. Fogo. Aí Jesus vem e só cura uma. Só cura uma. Aí eu quero montar a minha religião. Jesus Cristo poderia ter chegado lá, no meio daquela multidão, e dizer, vai, todo mundo curado agora, vai. Todo mundo curado agora, pode se levantar, acabou aqui, vamos, todo mundo se levantando. Vai. Está esperando o anjo mover as águas? Peraí, minha gente, deixa eu mover aqui. Eu já abri mar vermelho, já andei sobre as águas, tocar na água para ela mexer, era coisa pouca. Mas por que então Jesus Cristo não fez isso? Diriam os calvinistas, porque apenas um estava predestinado a aceitar. Porque Deus quer a resposta do nosso coração. Muitas pessoas estavam lá esperando a tradição, na sua tradição. Estavam esperando na sua própria religião, nos seus próprios dogmas, nas suas próprias convicções. E Jesus passou do lado e a pessoa não viu porque estava mergulhado nos seus problemas, porque estava mergulhado nos seus dogmas, porque estava mergulhado na sua tradição, porque estava mergulhado nas suas ideologias, no que eu penso, no que eu acho. E Jesus passou do lado e curou o vizinho. Mas eu não vejo mais Jesus operar nos dias de hoje. Porque você está olhando para o lado errado. Porque você está preocupando com coisas erradas. Porque você está lidando com coisas erradas. No meio de uma multidão, Jesus curou um. Mas Jesus podia ter curado mais. Jesus poderia ter curado a multidão inteira. Meu amado, meus amados, o que Deus quer de nós é que nós não venhamos ser um crente em qual Deus não pode operar na nossa vida. Deus não quer um crente em que Ele não pode operar na nossa vida. Deus, Ele opera em quem Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Mas Deus respeita as nossas decisões. Como é que Deus respeita as nossas decisões? Não sei, Ele respeita. Ele vê o que é que nós queremos. Ele vê quais são as nossas necessidades. E Ele vê como é que nós agimos diante dos problemas, diante dessas dificuldades. Deus do céu. Nós vimos, domingo passado, um testemunho tremendo. 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 Sabe por que tremendo? Porque é uma pessoa que você olha para ela e não consegue enxergar o seu passado, é tremendo. Quando você olha para uma pessoa e depois que ela conta o seu passado, você ainda diz, mentira, né? Você não era assim. Jesus lavou, transformou, purificou, santificou. Jesus fez uma obra tremenda e maravilhosa. E muitos outros, que até por aqui passaram, não recebeu transformação nenhuma. Por quê? Porque perderam a bênção. Porque a bênção é dada para todos. Quando Moisés esteve diante do monte Gerizim, ele lançou as suas maldições e as bênçãos, e ele disse, olha, aqui estão as maldições e aqui estão a bênção. Você que tem que escolher agora.
escolhe as bênçãos. E ele ainda diz, escolhe as bênçãos. Para que tudo te vá bem. Escolhe as bênçãos. Mas o problema é que nós perdemos as bênçãos. Porque na hora de olharmos para Jesus Cristo, na hora de vermos Jesus Cristo passando para resolver o nosso problema, nós lhe damos as costas. Porque na hora que Jesus está entrando para nos livrar das covas dos leões, para nos livrar das fornalhas de fogo, para nos livrar dos poços, para nos livrar da seca, para nos livrar de tantas outras coisas, nós lhe damos as costas. E Deus não operou, e Jesus Cristo não operou muito mais no seu tempo e do seu ministério aqui na terra, porque as pessoas lhe deram as costas. Todos lhe deram as costas. Quando ele chega para Pedro e diz, Pedro, e tu não vais também? Pedro diz, para onde eu vou, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. E as pessoas olham, e o que é engraçado é que às vezes a gente vê testemunhos, e testemunhos como esses, como o que nós ouvimos de domingo, testemunhos que nós vemos a transformação de Deus, vemos o que Deus transforma, vemos o que Deus opera. E às vezes no fim do culto a gente ainda ouve, não sei que palavra utilizar aqui, lorotas, palavras, comentários ridículos, comentários sem nexo, comentários podres que não são de cristãos, porque nós vimos um exemplo de uma mulher que foi restaurada pelo poder de Deus, transformada pelo poder de Deus. E eu falo aqui na frente do esposo dela, de Felipe, que Tatiana teve aqui domingo, contou um testemunho que Deus fez na vida dela e Deus transformou a vida dela. E ela contou apenas uma parte. E eu conheço um pouco da segunda parte. E eu vi como Deus transformou a vida desse casal abençoado por Deus. E quando eu busco as coisas espirituais de Deus, eu olho para o Felipe, e digo, passo a admirá-lo pelo homem que ele é. Pelo homem que ele é. Admirá-lo pelo homem que ele é. Porque eu não sei se eu teria coragem de fazer o que ele fez. E eu sei que Deus tem um plano maravilhoso na vida dele. E assim como Deus está operando, Deus quer operar na vida de vocês. E o nosso conceito é esse, quando nós vemos testemunhos aqui. E eu sei que ele vai dar outra parte do testemunho, o Felipe vai dar. E nós vamos ver, vocês vão ver o completo disso tudo, e vocês vão entender o que eu estou dizendo hoje. E vocês vão passar a honrá-lo mais, passar a respeitá-lo mais, passar a entender mais as situações que ele luta. Quem quiser ver o testemunho de Tatiana, ainda está no nosso site. E como Deus quer operar na vida de você. Como Deus quer operar na tua vida. Como Deus quer operar no teu caráter, na transformação. E eu faço uma pergunta, o que é que te diferencia do mundo? O que te diferencia do teu passado? O que te diferencia? A palavra de Deus é tão clara, olha, aquele que roube, não roube mais. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que mentia, não minta mais. Deus quer uma transformação na nossa vida. E por que nós somos meio crentes? Porque nós não somos crentes completos. Meu amado, eu escolhi viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor de Deus para nós. Deus tem o melhor dele para nós.
E o que é que você está querendo viver? O que é que você está escolhendo viver, pelo amor de Deus? Domingo eu fui pregar na igreja Mealhada e nós viemos de Coimbra, e nós viemos no carro e eu conversava com o Beto, com o pastor, com a minha esposa, e eu disse, olha, o que eu quero, o que eu tenho orado a Deus, eu quero viver o melhor. Não é pecado, nós queremos viver o melhor. Deus tem poder para nos dar, eu quero. Deus tem transformação para fazer, eu quero. Deus tem coisas para me dar, eu quero. Eu quero viver o melhor de Deus. Mas ninguém sabe, vocês não sabem os meus problemas, e eu não sei os problemas de vocês. Eu não sei os problemas que vocês passaram no passado, vocês não sabem o problema que eu passei no passado, vocês não sabem o problema que eu estou passando no presente, e não sabem os problemas que nós vamos passar no futuro. Mas uma coisa eu sei, existe um Deus que resolve os nossos problemas, acabou-se. Meus amados, nós temos que ir para encerrar. Por que Deus não opera na vida de muitas pessoas? Porque muitas pessoas não dão oportunidade para Deus operar na vida. Muitas pessoas não dão oportunidade para Deus ser glorificado na vida dessas pessoas. Muitas pessoas não dão oportunidade para Deus transformar. Muitas pessoas não dão oportunidade para que Deus possa entrar com providência. Porque são crentes, são pessoas que simplesmente estão com as suas mentes fixadas em coisas do mundo, estão com sua mente fixada, está com sua mente fixada em coisas momentâneas, em prazeres passageiros. E muitos são crentes fiéis, que nem estão com isso tudo, mas ainda são incrédulos no que Deus pode agir na vida. Eu conversando com Deus, eu digo, Senhor, eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei. Senhor, é o seguinte, a situação está difícil, mas eu não vou me desesperar. Esse é o momento em que o teu nome pode ser glorificado na minha vida. E eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. Eu não quero ser glorificado pelo que eu faço. Eu não quero ser glorificado, não quero que as coisas que me aconteceu porque eu fiz isso, aconteceu por causa daquilo. Não, eu quero que Deus seja glorificado. Aconteceu porque Deus agiu no tempo certo, porque eu permiti que Deus agisse no tempo certo. Senhor, eu não vou tomar decisão nenhuma. Tu vais tomar decisão na minha vida, tu não vai ser glorificado. E eu quero que Deus seja glorificado na sua vida. Eu quero que Deus mostre as grandezas dele na sua vida. Eu sei que ainda tem áreas na sua vida que precisa ser modificada, precisa ser transformada completamente. E eu quero que nesse momento você se ponha de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Mas eu quero, acima de tudo, orar pelo seu coração, pelo seu interior, pelo que está dentro de você, pelo que está dentro de você e necessita de transformação. O que está dentro de você e necessita do poder de Deus. O que está dentro de você e necessita de ser mexido, de ser curado, de ser transformado. Nós já fizemos tantas vezes essas orações aqui. E às vezes a pessoa sai daqui e sai do mesmo jeito. Por quê? Porque até a oração as pessoas estão maquiando dentro da casa de Deus. Até a oração as pessoas estão maquiando para parecer bonito diante de Deus. Eu quero que você reconheça que você necessita de transformação. Eu quero que você reconheça que você necessita urgentemente
de que Deus entre numa área da tua vida, numa área da tua casa, numa área da tua família, mas Deus não vai entrar enquanto houver erro, Deus não vai entrar enquanto houver pecado, Deus não vai entrar enquanto houver adultério, Deus não vai entrar enquanto houver prostituição, Deus não vai entrar enquanto houver mentira, Deus não vai entrar enquanto houver roubo, Deus não vai entrar enquanto houver coisas que não estão ligadas aos céus, Deus não vai entrar enquanto a Bíblia não entrar no seu coração, Deus não vai entrar enquanto você não abrir a porta para a transformação. Não importa o problema. Deus vai entrar na tua vida. Não importa qual problema que você está passando, Deus vai entrar na tua vida. Mas entrega o teu coração ao Senhor. E diz a Ele: Senhor, entra na minha vida e transforma o meu ser. A palavra de Deus diz que Deus ouve a oração feita neste lugar, porque a sua casa será chamada casa de oração. E se você tem algo que necessita de transformação agora, coloca nas mãos de Deus, ora a Deus e diz: Senhor, este problema, Pai, necessita ser resolvido. Mas me lançaram nas covas, na cova dos leões, e taparam com uma pedra. Mas Jesus pode curar, mas Jesus pode transformar, mas Jesus pode fazer nascer de novo, mas Jesus pode dar um coração novo. Mas, Senhor, este problema eu não vejo solução. Já é de 4 dias, ó Deus. Já cheira mal. Mas Deus tem vitórias para você. Mas Deus tem vitórias para a sua vida. Mas Deus tem transformação na sua vida. E Ele só quer que você diga no seu lugar: agora, Deus, este é o meu problema. Eu entrego em tuas mãos. Para mim é impossível. Para mim não tem saída. Para mim não vejo solução. Para mim eu não vejo portas. Mas em Ti, Senhor, eu encontro a salvação. Senhor meu Deus, a Tua igreja, Pai, que aqui se encontra, Deus, reunida em Teu santo nome, clama a Ti, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, opera no coração das pessoas que aqui estão. Começa a trabalhar agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga a Deus agora assim, diz essa simples palavra assim: entra, Senhor, na minha vida. Diz apenas essa frase agora: entra, Senhor, no meu coração. Diz essa frase assim: entra, Senhor, e modifica-me. Entra, Senhor, e purifica-me. Entra, Senhor, e apaga as tradições. Limpa o pecado, Senhor, e gera um novo ser. Faz nascer em mim, Deus, uma nova criatura. Oh Espírito Santo de Deus,
Opera na tua igreja, opera no meio do teu povo, Senhor. Oh, Senhor Deus, vai operando com poder e grande glória na tua igreja, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, faz fluir a tua unção sobre este lugar, Senhor. Opera, Deus, nos teus filhos, na tua casa, na tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Transforma, Deus. Meu amado, se você tem alguma área da sua vida que você quer que eu faça uma oração específica, você pode vir aqui na frente, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu quero orar pela sua vida. Se você tem algum problema que só o Senhor Jesus Cristo pode resolver, você pode vir aqui na frente que eu quero orar pela sua causa. Se você está sentindo de Deus agora a vontade de que Ele entre na sua vida agora, se você tem sentido que Deus não tem entrado na sua vida, você pode vir aqui na frente agora, eu quero orar por você. Se você quiser que Deus transforme a sua vida, se você acha que o seu passado não é um bom passado, se você acha que chegou o momento de viver o melhor de Deus para a sua vida, de viver as bênçãos de Deus para a sua vida, se você quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente que eu vou orar por você, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está sendo tocado por Deus, oh Espírito Santo de Deus, toca na tua igreja, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, toca no teu povo, Senhor. Se você necessita ainda de alguma coisa de Deus, você pode vir aqui na frente que eu vou orar por você. Se você sente que você precisa confessar os seus pecados diante de Deus, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem se sentido afastado, se você se acha como a multidão no tanque do Betesda que não viu Jesus Cristo passar, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Que eu quero orar pela sua vida. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor, opera, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, opera na vida do Marco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, ele vem com um problema, Pai, para que tu resolvas, ó Deus. Senhor, eu não sei,